Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do lugar do mundo que você se encontra. Afinal, um evento online, digital, você pode assistir de qualquer parte do planeta. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esta palestra. Obrigado também ao pessoal da organização, fantástico. Meu nome é Ricardo Lemos, palestrante, consultor, professor, facilitador, tudo na área de marketing, vendas, comunicação, e meu objetivo é colaborar com as pessoas a melhorarem os seus resultados e, consequentemente, viver melhor. Porém, não é o que eu tenho observado com algumas pessoas que vêm trabalhando demais, pessoas que eu vejo trabalhando muito com resultados insatisfatórios, pessoas que não estão satisfeitas com os seus resultados. Talvez possa ser você, talvez você não está tão satisfeito quanto gostaria em relação ao seu trabalho, à sua vida profissional, enfim, aos seus resultados. Fica ao critério de cada um que resultados são esses, se são pessoais, financeiros, profissionais, carreira, enfim. Cada um preenche que resultados melhores são esses, porque, consequentemente, melhorando isso, a gente vai melhorar a nossa vida e vai viver melhor. Agora, eu tenho visto pessoas trabalhando 10, 12, 14 horas. Isso é um sacrifício, na verdade. Às vezes, um dia, 2 dias no mês, porque precisa fechar um projeto, tudo bem. O problema é quando vira rotina. Talvez você conheça pessoas, ou até mesmo você é uma pessoa que está trabalhando 14, 15 horas todos os dias. Eu passei por isso, eu sei muito bem como é estressante, como é desagradável, a gente não tem vida para nada. Só eu acordava às 6h30, 7h, passava o dia inteiro na rua, dava aula de noite, chegava às 11 horas da noite, tinha que preparar mais material, no outro dia acordava de novo. Enfim, não tinha vida, eu estava simplesmente sobrevivendo. Isso realmente não era os resultados que eu desejava. Eu vejo pessoas olhando e-mails e mensagens muito antes de tomar café ou tomando café. Agora imagine você tomando café da manhã e recebe aquele e-mail bomba, aquele e-mail do seu chefe, do seu diretor, do seu cliente, um e-mail desagradável, uma notícia ruim, chega a dar aquela quentura, aquela coisa desagradável no estômago. Então, será que realmente é esses resultados que a gente está buscando? Olha, os resultados melhores, eles virão, sim, sempre virão. Só que eles podem demorar muito. E será que a gente tem todo esse tempo para esperar? Eu vejo muitas pessoas dizendo, quando eu tiver minha casa própria, quando o meu filho crescer. Então a pessoa fica aguardando para ter os melhores resultados, para viver melhor. Será que esse tempo vai chegar? Então, nem sempre a gente tem tanto tempo assim. O ideal é ser feliz, viver agora e ter melhor resultado agora, não ficar esperando. E se a gente tiver muito trabalho com um resultado que não é tão desejado assim, evidentemente a gente vai ter muitos outros problemas. Problemas como, por exemplo, falta de tempo. Alguém conhece alguém que tem falta de tempo? Mas olha só, que bom que a notícia boa é que as 24 horas são para todos. Já imaginou se isso aí fosse diferente? Mas você ia ouvir alguma coisa, o seu Carlos, do departamento financeiro, diretor, comprou carro novo de novo. Aí alguém fala, também ele tem 30 horas. E aí outro diz, dona Terezinha está passando maus bocados. Mas por quê? Não, porque a vida dela só tem 15 horas, ela tem 2 filhos. Meu Deus, imagina como seria. Felizmente não é assim. E a gente tem 24 horas, todo mundo. A diferença é que uns utilizam essas 24 horas de formas diferentes, mais produtivo e recolhem melhores resultados. Meu amigo disse que não viu o filho dele crescer, porque ele trabalhava manhã, tarde e noite. Será que é legal? É justo com os dois? Familiares, problemas que você acaba não tendo tempo e acaba vendo os familiares, sabe quando? Festas de 15 anos, casamento e, infelizmente, enterros. Amigos que a gente encontra por aí, e aí a gente conversa, diz, passa lá, vamos marcar alguma coisa. Vamos. E aí fica nesse vamos, quando vê, passou 1 ano, passou 2 e não se marcou nada. Então, se alguém falar vamos marcar alguma coisa, diga
Que dia, que horas, marca na hora. Será que você já viu todos os filmes que você gostaria que ganharam o Oscar, por exemplo? Será que você já leu todos os livros que queria, comprou 3, 4, mas está no primeiro ainda porque está super atarefado, está deixando para depois? E você, tem tempo para você? Consegue fazer aquelas coisas que gostariam para você? Ir ao cabeleireiro, praticar um esporte, enfim, fazer qualquer coisa para você, para descansar, não fazer nada. Tem o meu amigo Marcelo Borer, do Clube do Nadismo, foi até no Jô Soares falar sobre isso. É você não fazer nada, não é nem naquele tempo livre ler um livro, não, é não fazer nada, é descansar a mente. Se a gente trabalhar demais, provavelmente a gente vai ter problemas desse tipo. Problemas na parte de relacionamentos conturbados, ou com a pessoa amada, ou com as pessoas que nos cercam, porque o nosso estresse, a nossa carga pesada do trabalho vai acabar gerando conflitos no relacionamento. Eu me lembro que eu tinha uma namorada que um dia ela me disse: poxa, Ricardo, a gente nunca consegue marcar nada antes, você sempre deixa para depois, para em cima da hora, porque ela me convidava para alguma coisa na segunda-feira e eu dizia, vamos ver sexta-feira, porque eu queria ver como é que estaria meu trabalho, se eu ia ter que trabalhar fim de semana ou não. Se tivesse tranquilo, a gente faria aquele programa, se não tivesse, a gente não faria. Claro, nesse caso fica evidente qual a prioridade que eu dava mais, né? Que era o trabalho, e deixava todas as outras coisas para depois. Realmente esse relacionamento não durou muito tempo com esse meu comportamento. Outro problema são as doenças no trabalho. Na verdade, tem uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho que diz que 1 de cada 6 mortes são por acidentes. Somente 1 de cada 6. E as outras 5 são por doenças desenvolvidas no trabalho. Já imaginou? De tanto trabalhar, ficar doente? Aconteceu comigo, doente de tanto trabalhar. Eu trabalhava de uma forma à exaustão, muita vontade, muita dedicação, muito esforço, sem método. Sem método algum, trabalhando por tentativas. O que aconteceu? Acabou com o meu sistema nervoso, estressou meu sistema nervoso, que afetou meu estômago e meu esôfago. Acabei adquirindo uma esofagite, uma pangastrite efusiva. Se você é da área médica, talvez deve estar sabendo o que significa isso. Mas foram 2 anos sem bebida alcoólica, sem café, sem frutas cítricas e tomando muito medicamento. Já imaginou? Será que está certo? E aí nessa época que eu fiquei doente de tanto trabalhar, eu comecei a pensar assim, puxa, mas se eu fico doente, eu não posso ganhar dinheiro. Se eu caio na cama, eu não tenho como me levantar, e quem vai pagar minhas contas? Então isso começou a me preocupar, e aí eu comecei a pensar numa palavrinha chamada aposentadoria. Falei, nossa, o que eu tenho que fazer para conseguir me aposentar? E muitas pessoas que eu já trabalhei, que eu já ministrei treinamentos, me falam muito, o seu sonho é a aposentadoria. Talvez seja o seu, ok, mas graças a Deus, ele colocou o seu Carlos no meu caminho. Seu Carlos, um gerente do Banco do Brasil, recentemente aposentado. Na época, ele foi meu aluno, terminando um treinamento, a gente começou a conversar, e ele me disse que o sonho da vida dele era se aposentar. Ele disse, Ricardo, eu tenho casa na praia, carro zero, eu tenho tudo o que eu quis da vida. E o meu sonho era me aposentar, e eu consegui me aposentar alguns meses atrás. E aí, no meu primeiro mês de aposentadoria, foi uma maravilha, foi uma coisa fantástica. Eu fiz tudo que eu queria fazer, acordei tarde, viajei, fiquei com o neto, foi excelente. O segundo mês foi ótimo. Eu continuei fazendo as coisas que eu queria, já não tinha tantas, mas eu continuei fazendo, foi excelente, eu estava muito feliz. No terceiro mês foi legal, né? Eu já tinha um horário determinado para ficar com meus filhos, mas eu comecei a perceber um certo vazio, algumas lacunas, sentir falta dos meus colegas, enfim. No quarto mês foi normal,
nada demais. A vida começou a ficar uma rotina, mas no 5º mês o vazio aumentou, entrou o tédio e no 6º mês eu entrei em depressão. O seu Carlos entrou em depressão. Aquele relato dele foi o que me ajudou a ter o meu primeiro insight de uma reação inteligente. E de sonhar em aposentadoria, eu passei a sonhar em trabalhar até os 85, 90 anos. Comecei a perceber as pessoas ao meu redor, pessoas que pararam de trabalhar com 60, pessoas que trabalham até os seus últimos dias. Comecei a perceber a diferença e coloquei como um benchmarking para mim trabalhar menos, trabalhar pouco, mas com qualidade, mas continuar com rotina. E quando diminuir o ritmo bastante, planejar isso. E aí fica o recado para você. Você já planejou a sua aposentadoria? Porque pessoas que não planejam, que têm um sonho que nem o Sr. Carlos, aposentam e podem passar por isso. Vazio. A vida fica sem graça, você não tem mais aquele brilho, aquela motivação. Então, pense nisso. Para mim, foi um divisor de águas. Hoje eu penso em continuar palestrando, dando aulas, treinamentos, enquanto eu tiver saúde. Então, claro que numa carga horária reduzida, mas não penso em parar jamais. Há um tempo depois de terminar uma palestra, uma dessas meninas aqui da plateia, terminando essa palestra, ela veio começar a conversar comigo e conversando ela me contou que tinha 2 empregos e ainda fazia faculdade à noite. Ela disse que dormia em torno de 4 horas por dia. Ela me disse que sobrava muito pouco tempo para ela no fim de semana para fazer trabalhos da faculdade, para atender a casa e os filhos. E eu disse, mas até quando vai isso? Ela falou, na verdade eu não pensei nisso. E aí eu pensei, mas como assim? Esse sacrifício todo para que é? Ela disse, não, essa é a minha vida. E eu, naquele momento, conversando com ela, saiu naturalmente essa frase que eu disse, olha, todo sacrifício, esforço, desgaste tem que valer a pena. Todo sacrifício tem que valer a pena. E ela parou e ficou pensando, qual é o motivo desse sacrifício? Por que a gente sofre tanto, se desgasta tanto? E você vai pagar um apartamento, você está terminando de pagar alguma coisa, é por algum objetivo que ali na frente esse sacrifício vai terminar? Isso não pode ser uma constância. E aquela menina naquele momento ela ficou pensando, e eu comecei a trazer essa frase para mim também. Por que eu estou fazendo isso? Tem esse motivo. Vale a pena? Sim. Se não vale a pena, não faça. Diminua o esforço, diminua o desgaste. E também lembro de uma outra aluna num treinamento, e aí nesse treinamento ela verbalizou o que eu vou falar agora para todos. A gente conversando sobre as nossas reações, sobre as nossas emoções, o quanto a gente carrega durante o dia dos nossos clientes, da nossa atividade. E ela me disse, é mesmo, Ricardo, um dia ela trabalhava num banco, um dia um cliente me chamou de ladra para baixo por causa dos centavos e eu não tinha culpa de nada. Foi um horror. Ele me estressou, eu saí, eu já estava sem paciência, eu fui para casa dando choque. Quando eu entro em casa, o meu filho vem vindo, eu digo, sai daqui, guri, não me enche o saco, vai para lá nos teus brinquedos. E aí ele foi. E daqui a pouco ele volta e diz, mãe, sai daqui, não me incomoda. Ela contando essa história. E daqui a pouco o menino vem mais perto, mas mãe, sai daqui, menino, fica lá. E aí eu fui me acalmando, liguei a TV e tal, e daqui a pouco o menino vem com um carrinho brincando perto de mim, chega perto, e ele diz, mãe, fala menino, o que foi? Eu só queria dizer que te amo. Essa aluna chorou no momento que ela contou isso. E aí ela percebeu o que ela estava fazendo com o seu estresse, com o seu sacrifício, com o seu esforço, aonde ele estava descarregando. Será que você já viu situações semelhantes a essa?
Então imagine lá no seu ambiente de trabalho, você em situações, num dia, por exemplo, onde teve vários acontecimentos. Você ficou super sem paciência e aquela questão que lhe incomoda, você guarda isso, aquela sem paciência, você pega isso e coloca no cesto do lixo. Você ficou também, por algum motivo, você ficou super estressado, talvez com um cliente, talvez com um chefe, enfim, uma situação que ele estressou. Você pega esse sentimento, rasga e coloca no lixo. Você talvez passou por alguma coisa como a ansiedade, você estava sentimento de ansiedade, será que liga, não liga para o cliente, aquele projeto que não termina nunca, você está trabalhando, aquilo está lhe incomodando, você quer terminar, mas não consegue, porque depende de outras pessoas, esse sentimento está lhe acabando você, essa ansiedade está corroendo, você pega isso e bota na cesta do lixo. Você está indignado, está com sentimento de indignação, está indignado com alguma coisa, porque algo ocorreu, não era como você queria e você ficou super indignado, aquele sentimento de indignação, você pega e bota no lixo. Você também, por exemplo, está com muita raiva, você está com raiva, aquele sentimento que chega a dar uma queimação lá dentro por alguma situação que aconteceu durante esse dia, que está, na verdade, uma montanha-russa, né? Que faz assim com os seus sentimentos. Mas essa raiva toda você pega e coloca no lixo. Você também está muito irritado, aquela irritação, o seu colega pergunta, ô fulano, você poderia... O que foi? Não, nada, não preciso nada, desculpa perguntar, né? Mas aquela irritação que qualquer coisinha você já explode, você está com esse sentimento e coloca no lixo. Aconteceu alguma outra coisa, por exemplo, alguma injustiça, lhe acusaram de alguma coisa que você não fez lá na empresa, no seu trabalho, você foi, por algum motivo, você foi injustiçado. E, gente, esse sentimento de injustiça é desagradável. E você carrega isso, você pega esse sentimento e coloca no lixo. Você, na verdade, está quase explodindo, está a fim de sair correndo porta fora. Você está querendo dar um grito, você está realmente explodindo. Mas esse sentimento você pega, coloca no lixo. Várias coisas acontecem durante o dia. Na hora de ir embora, você pega os seus pertences e também pega essa lata do lixo. E você vai para sua casa. No trânsito, você já coloca mais algumas coisas. Quando chegar em casa, a primeira pessoa, porta, cachorro, cadeira, vizinho, porque você pode morar sozinho, né? Então, a primeira objeto ou pessoa que se atravessar na sua frente, como, por exemplo, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, lhe pergunta, e aí, como é que foi o dia? E você, foi horrível, o dia foi horrível. E você pega e simplesmente descarrega todos os sentimentos desagradáveis que você carregou durante o dia, foi carregando, você descarrega em cima das pessoas que te amam. Você descarrega numa pessoa que não tem nada a ver com a situação. Já imaginou? Isso é justo? Não, né? Então me diga, que culpa tem as pessoas que te amam, que culpa elas têm quando você se estressa no trabalho? Qual é a culpa que ela tem? Por que a pessoa está lá, seu vizinho, seu síndico, a sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, numa boa em casa e por algum motivo nenhum você descarrega tudo isso em cima? Já imaginou? E o pior é quando a gente descarrega num colega de trabalho, num chefe, num diretor, numa pessoa acima da gente, que a gente pode até colher resultados muito piores. Já imaginou? E aí eu percebi que as pessoas são contratadas por suas habilidades, mas muitas são demitidas por seus comportamentos. Você já parou para pensar nisso? As pessoas são contratadas por suas habilidades e demitidas por seus comportamentos. O cara era bom, mas ninguém conseguia trabalhar com ele. Puxa, já imaginou? Então, olha só. Gente,
a gente acaba se acostumando com as coisas. A gente se acostuma com os canais de TV. Normalmente, sempre você assiste os mesmos canais. Você passa por cima de uns e para sempre nos mesmos. As estações de rádio, por exemplo, a gente já tem muitos, quem tem automóvel lá, já tem gravado na memória sempre as mesmas estações de rádio. Os restaurantes que a gente vai, grande parte, é difícil as pessoas que não repetem restaurante. A pessoa sempre vai lá no mesmo. Tem gente que chega a ter o garçom, é o pedido de sempre, né? Os sabores. Tem muitas pessoas que vão numa sorveteria, aquele buffet de sorvete, e o cara pede o quê? Morango e chocolate creme. Quando ele quiser variar um pouquinho, pede um flocos. Está sempre acostumado com a mesma coisa. Nós se acostumamos com os perfumes, com os aromas, a gente se acostuma com os lugares. Tem gente que todo ano tira férias e vai para o mesmo lugar. A gente se acostuma com as marcas, nos acostumamos com as lojas, a gente se habitua com as pessoas, a gente acaba se acostumando com muitas coisas. E seguindo essa linha, aqui vem a primeira causa de todos esses problemas que a gente está falando. Então, seguindo essa linha que eu acabei de falar, que nós nos acostumamos, a gente nos habituamos, é muito provável que a gente possa, é razoável que a gente possa concluir que nós nos acostumamos com a maneira de trabalhar. Seja ela certa, seja ela errada, seja ela nos estressando, seja ela nos trazendo resultados excelentes. Então, se nós nos acostumamos com tantas coisas, é muito provável que a gente vai se acostumar com a forma de trabalhar. E muitas vezes não é a melhor maneira. Por exemplo, você já viu uma pessoa encontrando a outra? É comum as pessoas me encontrarem, e eu já observo isso direto, e as pessoas... E aí, cara, como é que tá a correria? A pessoa já vem perguntando, ela nem pergunta se está muita correria, ela já pergunta, e aí, como é que está a correria? E eu digo, não está correria. E quando a pessoa fala assim, a pessoa dá um passo para trás, eu não estou correndo, eu estou andando rápido, mas eu não estou correndo, porque correndo eu vou fazer coisa errada. Aí a pessoa franze a testa, acha estranho, porque não é comum. A pessoa já vem afirmando. E aí outras pessoas que eu vejo se encontrando, e aí, como é que está a correria? Aí o outro fala, nossa, correria total, estou correndo atrás do prejuízo. Falei, ou então, por exemplo, estou correndo atrás da máquina. Já viu que máquina é essa? Nunca vi ninguém alcançar essa máquina, né? Ou correndo atrás do prejuízo. Se alguém te falar assim, estou correndo atrás do prejuízo, diga a ela, para, por favor. Porque vai que encontra esse prejuízo. Você tem que correr atrás do lucro, não do prejuízo. Mas já está intrínseco nas pessoas que o negócio tem que correr, tem que trabalhar muito, né? Então já imaginou uma pessoa... olha só, ela trabalha muito. Quando tem uma pessoa, sua amiga, sua irmã, sua vizinha, uma pessoa que trabalha muito, é super responsável, o que você pensa dela? Que ela é muito responsável, que ela tem sucesso, ela tem agenda cheia, vive em reuniões, né? Muitas vezes a pessoa que trabalha muito, a gente pensa algo de bom. E o que você pensa de uma pessoa que trabalha pouco? Mesa limpa, chega às 9, sai às 4 da tarde, 4h30, falha um dia na semana, vai jogar um futebol, um tênis, vai na natação. Normalmente, você deve estar pensando, é um vagabundo, né? Não. Isso é um conceito que a gente tem desde pequeno, que para vencer na vida tem que dar um duro danado, tem que ralar, tem que se ferrar para ganhar, para conquistar. E não é isso, isso é uma crença limitante. Na verdade, o sucesso mesmo é quem não trabalha tanto, quem consegue muito resultado com menos trabalho, ou com menos carga de trabalho, ou com menos desgaste ao menos. Percebe que a gente tem uma crença limitante, isso nos atrapalha. Então, a segunda grande causa é a influência do meio que a gente vive. As pessoas que a gente está acabam nos influenciando. Então, lá na agência de propaganda onde meu irmão trabalhava, que todo mundo era comum vir à noite, você acaba se influenciando com esse meio e parece que aquilo é normal. Talvez aí onde você trabalha, talvez no seu mercado, na sua região, as pessoas tenham alguns hábitos que acabam gerando estresse, que acabam incomodando, mas como todo mundo faz, a gente acaba se adaptando ao meio, como se fosse camaleão. Não que a gente queira, mas naturalmente, por exemplo, poxa, todo mundo faz hora extra, você vai fazer também. Todo mundo
acaba se estressando, todos os seus colegas olham os seus e-mails do fim de semana, às vezes de noite antes de dormir, e você faz isso também. Mas vem cá, que diferença faz olhar um e-mail antes de dormir às 11 da noite, à meia-noite ou às 9 da manhã? Vai mudar alguma coisa? Você é médico, por acaso? Vai salvar uma vida? Você é bombeiro? Então, com raras exceções, não precisa olhar e-mail às 11. Mas como você convive com várias pessoas, você acaba sendo influenciadas por elas. Já parou para pensar nisso? Será que você está sendo, essa segunda causa, influenciado pelo meio? E a terceira causa de resultados insatisfatórios, pessoas que não estão vivendo como gostariam, é porque a gente vive na era da interrupção. Anda um pouquinho, para um pouquinho. Hoje, no seu celular, você tem e-mail, você tem redes sociais, você tem aquela ferramenta fantástica WhatsApp, você tem Skype, você tem várias coisas, ferramentas que interrompem você. São importantes, mas interrompem. E a ciência cognitiva nos diz que a gente leva em torno de 15 minutos para entrar no estado de concentração efetiva em algum assunto. Então, quando você está baixando a cabeça para um projeto, para escrever, para se concentrar, para criar alguma coisa, você é interrompido por um telefone, por uma rede social, por uma reunião, por um colega, alguma coisa lhe interrompe. Você, quando volta, você tem em torno de 15 minutos para engajar, para chegar naquele estado profundo de concentração daquele assunto que você precisava. O e-mail hoje, a utilização do e-mail, sob o meu ponto de vista, está completamente equivocado. No meu treinamento online, no meu livro, eu falo mais sobre isso, sobre as 7 formas de melhorar o uso do e-mail. Na minha opinião, as pessoas estão usando o e-mail para conversa, e conversa não é com e-mail, conversa é com chat, ou é com WhatsApp, ou com a Skype, ou com qualquer outra ferramenta semelhante. Então, isso não é nada produtivo e a gente se interrompe a todo momento. E a quarta causa é a dificuldade de dizer não. Causa que a gente não consegue tanto resultado. Como assim? Você é uma pessoa extremamente generosa. Então, as pessoas, seus colegas, seus familiares vão lhe pedindo favores, auxílios, e você não consegue dizer não, e você vai ficando assoberbado de tarefas, e isso vai fazer com que você tenha menos tempo, vai faltar tempo para que você consiga cumprir as suas responsabilidades. Então, será que você está sabendo dizer não? Veja, isso pode influenciar diretamente no seu trabalho. Como você deve ser uma pessoa super responsável, se você é responsável, as pessoas vão lhe pedir cada vez mais. E muitas vezes são tarefas que não precisam ser realizadas amanhã, são tarefas que não são da sua responsabilidade. Então pense se você não está com dificuldade de dizer não para algumas coisas. E por que as pessoas não fazem o que sabem que devem fazer? As pessoas sabem que não pode fumar, que faz mal para a saúde, mas fuma. Sabe que deve caminhar alguns quilômetros, 3 vezes por semana para manter a sua saúde, mas não façam, sedentários. Então, a gente sabe muitas coisas, mas não faz. Por quê? Eis a questão. Nas outras palestras vão ser abordados mais esses assuntos. Por que nós não fazemos o que sabemos que devemos fazer? Aliás, aí está a diferença entre pessoas de muito sucesso e aquelas de pouco sucesso. As pessoas de muito sucesso colocam em prática o que sabem que devem fazer e colocam em prática o que aprendem. As que não têm tanto sucesso assim ficam reclamando, dizem que isso não funciona, dizem que isso não der certo, dizem que isso não é nada de novo. E realmente não há grandes novidades. O que há é a atitude, é acreditar e colocar em prática. Agora, por que pessoas não mudam a sua maneira de trabalhar? Já parou para pensar? Será que a sua maneira é a mesma há muitos anos? Primeiro, porque aceitam que com facilidade que a situação é assim mesmo. É assim mesmo, sempre foi assim, não vou mudar. Você é influenciado pelo meio, como já disse, e acaba aceitando isso. A segunda questão é porque as pessoas não enxergam que existem melhores caminhos.
Eu me lembro que eu era office boy interno de uma empresa, meu primeiro emprego, e na verdade eu era um estafeta, entregava papeizinhos porque não tinha ferramentas eletrônicas. E o meu sonho dourado naquela empresa era ser promovido para office boy externo. Puxa, mas vem cá, não é pouco demais? Será que eu não tinha que ter um sonho de ser um gerente, um chefe, um diretor? Então eu só enxergava um pouquinho na frente. E existiam várias opções, vários caminhos, e eu não estava percebendo. Será que você acredita que a estrada que você está é a única e é a melhor, a mais agradável de se dirigir? Ou existem outras estradas? Pare para pensar nisso. E a terceira questão, por que as pessoas não mudam sua maneira de trabalhar, é que elas não percebem que o seu sucesso no passado pode mascarar ou banalizar a estagnação no presente. Ou seja, muito sucesso pode mascarar e você pode estar, de uma certa forma, diminuindo a sua evolução. Então, pense comigo e repita mentalmente a resposta. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, seus resultados serão os menores, não os mesmos, menores, sim, porque tem muita gente boa no mercado, então tem pessoas que estão evoluindo, fazendo coisas diferentes e estão conquistando posições diferentes. Se essas pessoas estão evoluindo, porque estão fazendo coisas diferentes e você continua na mesma, se essa pessoa está subindo, ela está tirando o lugar de alguém e pode ser seu lugar. Logo, os seus resultados serão os menores se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Pare e pense há quanto tempo você vem fazendo, trabalhando sempre da mesma forma. Então, vamos trabalhar aqui algumas soluções para resolver ou para atenuar tudo isso que a gente falou até agora, esses problemas, através da reação inteligente. E o primeiro grande passo é usar a lei da ação e reação a seu favor. A gente reage a tudo que acontece no nosso meio, no nosso emprego, na nossa família. Aonde você está, a gente reage. Quando a coisa é legal, a gente reage bem. Quando não é legal, a gente reage contra. E isso acaba nos gerando sentimentos desagradáveis. No trânsito é a mesma coisa. Acontece alguma coisa desagradável, a gente já mete a mão na buzina. E foi exatamente no trânsito que me aconteceu uma situação que eu quero falar para vocês dos 10 passos que mudaram a minha vida. Um dia eu fui contar esses 10 passos que mudaram a minha vida e um aluno falou, para aí, Ricardo, só um pouquinho que eu vou pegar um papel e a caneta para anotar esses 10 passos. Aí eu falei assim, para aí só um pouquinho, você não entendeu. São os 10 passos. 1, 2, 3, 10 passos. Então vamos lá. Tudo começou, ocorreu num dia 24 de dezembro de 2004, 2005, por aí. Estava eu e a minha esposa procurando uma vaga no estacionamento de um shopping center, dia 24 de dezembro, às 4 da tarde. Você consegue imaginar como está um shopping center desse jeito, nessa data, nesse horário? Olha, a gente levou uns 40, 50 minutos para entrar no estacionamento, no prédio. Aí você imagina procurando vaga. Bom, e acontece que a gente vem andando, procurando uma vaga e não acha, daqui a pouco a gente vê o carrinho azul aqui e aí a gente vê, olha, tá saindo um ali. Aí essa pessoa está saindo, mas está com dificuldade de sair. E eu pensei, vou ajudar, vou dar uma rezinha, dou uma ré e ele vem também e fica mais fácil. Ok? Foi o que aconteceu. Porém, quando ele fez isso, apareceu um carro lá na frente e eu olhei, não. Olhei para minha esposa, ele não fez isso, não vai fazer. Não. E aí, não vai fazer. E a gente falou, essa vaga é nossa. E aí, lentamente, aquele carro foi entrando naquela vaga que era nossa, que tinha sido conquistada. E o carro que estava manobrando arrancou, foi embora. E quando ele arrancou, talvez você não me conheça, mas o Ricardo não tem 1,70 m e todo baixinho é invocado. Então o Ricardo, nesses momentos, também fica invocado. Eu abri a porta do carro e minha esposa falou, onde é que tu vai? Eu disse, fica aqui. Mas onde é que tu vai? Fica fria, fica aqui. E eu desci do carro me sentindo o incrível Hulk.
bufando, vou resolver isso. E rumei aos 10 passos que começaram a mudar a minha vida. Então, vou fazer em câmera lenta para você. Nesses 10 passos, eu fui caminhando e falei, eu vou lá, eu vou xingar ele, eu vou dizer para ele tirar o carro dessa vaga, ele vai falar que a vaga não é minha, eu vou falar que eu vou esvaziar os pneus dele, ele vai dizer que vai riscar meu carro, aí eu tô chegando perto, vi que o cara era grande, pensei, vou me incomodar, esse cara vai bater em mim, vou me incomodar com a minha esposa, vou passar o Natal com o olho roxo, o que eu tô fazendo aqui? Aí quando eu cheguei perto eu vi que é um taxista, nada contra, mas é super estressado, véspera de Natal, já imaginou? Cheguei no carro, quando eu chego na janela, tá o motorista, acho que era a manivela, ele tava assim, ó, com uma cara de pitbull, e eu... Será que o senhor poderia tirar o carro desta vaga? Talvez o senhor não viu, mas eu estava aguardando ali com a seta ligada. O senhor poderia fazer essa gentileza? E ele... Tá bom. Engatou a ré, eu voltei pro carro, sentei, a minha esposa falou, o que você fez? Eu falei, fica fria. O que você fez? Eu, fica fria. Botei o carro na vaga e tudo bem. Gente, dias depois, meses depois que eu fui perceber o que eu consegui fazer. Eu consegui fazer um motorista tirar o carro da sua vaga, que não era minha, que não era dele, de uma vaga pública, na véspera de Natal, dia 24, onde não tinha mais vaga para ninguém, eu consegui fazer ele tirar. Mas como eu consegui fazer isso? Falando o que eu não queria, eu consegui o que eu queria. Mas por que eu consegui isso? Porque eu tive 10 passos. E nesses 10 passos eu fui pensando. Então, poxa, se é um pitbull, para que eu vou reagir? Eu sei que ele vai me morder. Para que qual é o comportamento que eu tenho que ter? A vontade é fazer uma coisa, mas sendo inteligente eu faço outra. E foi ali que eu percebi, eu cheguei a esta conclusão, que é a primeira grande método, pilar da reação inteligente. Não lute contra coisas que não mudam. Adapte-se a elas. A gente não vai mudar o comportamento das pessoas. Aqui no sul, onde eu moro, as pessoas reclamam demais do frio. Mas todo inverno é frio pra caramba. Poxa, não adianta reclamar, vai sempre ter névoa, vai sempre ser muito desagradável de manhã. E no calor, no verão, a mesma coisa. Pô, mas você não gosta de frio? Vai morar em Salvador, então, talvez aí na sua cidade, que é calor pra caramba. Então, não adianta reclamar. Não adianta reclamar do trânsito. Sai mais cedo, troca o meio de transporte, faz alguma campanha, mas reclamar acaba fazendo que você carregue alguns sentimentos agradáveis e aquilo sempre vai ocorrer. Concorrência desleal sempre vai ter. Gente que vende produto com preço inferior ao seu, sempre vai ter. Então, não lute contra coisas que não mudam, adapte-se a elas. Esse é um pilar da reação inteligente para você viver melhor. Pense quais as coisas que você luta. Você vive reclamando do seu cunhado? Vive reclamando do seu vizinho? Você vive reclamando da poluição? Adapte-se a isso ou pede para sair, faça alguma coisa diferente. Então, verifique, será que você está querendo mudar o comportamento das pessoas? Adapte ao comportamento delas. Adapte aquelas coisas que não vão mudar. Outro ponto fundamental da reação inteligente é separe as pessoas dos problemas. Como isso é difícil. Tem muitos exemplos, muitas situações, mas tem um caso, eu lembro, de um cliente e amigo, tem uma loja no shopping, fora da área de alimentação, mas é uma loja de vender roscas, alguns produtos doces, enfim. E 3 lojas ao lado da dele tem uma cafeteria. Bom, acontece que os clientes da loja dele, como é uma loja pequena, compram a rosquinha, saem caminham 2, 3 lojas e encontram uma ampla área com cadeiras e mesas da cafeteria e eles sentam ali para comer os produtos. E não consomem nada daquela cafeteria. É uma situação? É um problema? Sim.
o que a empresária responsável por essa cafeteria faz? Não cumprimenta o meu cliente, amigo, dono da loja de doces. Vejam, será que essa é a função? Que culpa tem o cliente? O meu cliente, o responsável, dono por a loja de doces, ele vai falar cliente por cliente dele, um por um, não sente lá. E mais, lá eles vão dizer, não sente aqui. Então vem cá, se as pessoas conseguissem, nesse caso, separar o problema da pessoa, seria possível de sentar os dois empresários, conversar e chegar a um denominador comum, inclusive criar uma promoção. Compre o nosso doce aqui e ganhe um café lá, ou compre um café lá e ganhe um doce aqui. Enfim, alguma parceria, alguma coisa que os dois viessem a ganhar, mas não misturando o problema com a pessoa, que isso só atrapalha e não é nada inteligente. A terceiro grande ponto da reação inteligente está relacionado com o tempo. O tempo é fundamental e aqui eu quero passar os 3 pilares para você melhorar os seus resultados e viver melhor em relação ao tempo. O primeiro é a consciência. Gente, a grande maioria das pessoas atualmente utiliza o seu tempo como sem consciência, como se fosse água. Dependendo do lugar, ainda não tem racionamento de água. Então as pessoas usam sem consciência. A pessoa escova o dente com a torneira aberta, lava carro e calçada com água potável, deixa às vezes a torneira aberta, vazamentos, enfim. Isso é usar sem consciência. Por quê? Porque existe uma sensação de que água vamos ter para sempre e que é muito barato, então eu uso. Isso é usar sem consciência. O tempo é a mesma coisa. As pessoas, como parece que teoricamente o tempo existe em abundância para o resto da vida, não dão a devida importância. Mas tempo é muito mais do que dinheiro. Você pode transformar seu tempo em barras de ouro, alguma coisa valiosa. E as pessoas muitas vezes não aproveitam o tempo dessa forma. Então pense, como será que está a sua consciência em relação ao tempo? Será que você está realmente otimizando o seu tempo? Será que você está utilizando de uma forma para que possa sobrar mais tempo para outras coisas ou simplesmente mais coisa para você não fazer nada, para você descansar? Ou nós estamos usando de uma maneira como a gente muitas vezes consome água, achando que tem tempo sempre e a gente não dá o devido valor ao tempo, porque o relógio não para nunca. A segunda grande questão, dentro da dimensão tempo, é a prioridade. Na verdade, quem tem falta de tempo é porque tem ausência de prioridade. Se você não tem tempo, é porque você não está dando a devida prioridade. Então me diga, como que, por exemplo, eu conheço várias pessoas, normalmente homens, que não dispensam o futebolzinho no final de semana. Como é que ele tem tempo para o futebol? Talvez para ver novela, talvez para fazer alguma coisa que você não abre mão. Então, para ir no futebol, ou para ir jogar futebol, ou para ver a novela, ou para alguma outra coisa, para jogar vôlei, ou enfim, ou se você gosta de pegar onda para ir surfar todos os fins de semana, dependendo do seu lugar, da sua cidade, você não abre mão daquilo. Então, como você dá muita prioridade, a prioridade é você consegue fazer. Tem gente que não tem tempo para aprender inglês. Por quê? Porque não tem prioridade. A prioridade, todo mundo quer aprender inglês, quem não sabe? Sim. Mas qual é a prioridade? Terceira, quarta, quinta. Então, quando der um tempo, vai fazer. Como nunca dá esse tempo, não faz. Agora, se você for promovido somente se você falar fluentemente inglês, você tira da quinta prioridade, passa para a primeira, em 1 ano você resolve essa situação. É ou não é? Então, falta de tempo é ausência de prioridade.
Será que você está dando prioridade, as devidas prioridades para as coisas que você está fazendo? Ou está dando prioridades errôneas? Muitas vezes a pessoa dá prioridade muito maior para usar o Facebook do que para responder aos seus e-mails, muita prioridade para redes sociais do que talvez brincar com o filho. E a terceira é a disciplina que a gente vai ter para utilizar o nosso tempo. Como é que está a disciplina? Será que realmente você está cumprindo aquilo que você pensa em fazer? Está diretamente relacionado com a capacidade de dizer não. Então, não, agora eu não vou ver o Facebook. Não, agora eu não vou parar para atender essa ligação ou não vou parar para, enfim, tal coisa. Eu vou continuar no que eu estou fazendo. É a capacidade de dizer não. É a capacidade de evitar as interrupções. E certa vez eu estava na cidade de Natal ministrando um treinamento e uma menina falou: Ricardo, mas e como é que eu faço para ter disciplina? Então eu disse: faça uma relação daquelas coisas que lhe interrompem, uma relação daquelas coisas que atrapalham essa disciplina. Seu colega lhe interrompe, a secretária, o telefone, os familiares em casa, a pessoa amada, enfim. Relacione aquelas coisas que você ou que os outros atrapalham, interrompem aquilo que você se comprometeu a fazer. Bom, relacionou isso, agora crie ações para amenizar, para atenuar todas essas interrupções, para você melhorar a sua disciplina. E a segunda, eu disse, seja fiel a este combate, a essas interrupções. Como assim? Bom, a grande maioria das pessoas são apaixonadas por futebol e tem o seu time do coração, independente se ele é de primeira, segunda, terceira ou quinta divisão. A pessoa torce para aquele time e ela é fiel até a morte. Não muda, não troca de time, não vira casaca de jeito nenhum. Se você torce para um time, você vai torcer para esse time por muitos anos, para o resto da sua vida, muito provavelmente. Já não é? Então, você tem a capacidade de ser fiel. Se você tem a capacidade de ser fiel com um time, por exemplo, que é um hobby, que é uma paixão, como você não irá ter essa capacidade de ser fiel às suas atividades? Você disse que vai fazer amanhã, então faça, não deixe para depois. Você disse que vai terminar esse projeto, termine. Você disse que vai estudar inglês todos os fins de semana, estude. Seja fiel àquilo que você determina, porque você sabe ser fiel. Depois de tudo que foi dito, você deve estar pensando como colocar tudo isso em prática. Como ter uma reação inteligente. Foi dito os pilares, mas seria legal que você colocasse no papel o que devo continuar a fazer. De tudo que você percebeu aqui, 3 coisas que devo continuar a fazer. Também seria muito interessante que você colocasse o que devo parar de fazer. Talvez parar de reagir tanto, talvez melhorar a capacidade de dizer não, talvez parar de interromper tanto o seu trabalho. Enfim, relacione aí 3, 4, 5 coisas que você deve parar de fazer. E também coloque aí no papel o que devo começar a fazer. Devo começar a ser mais fiel às minhas tarefas, às minhas atitudes. O que devo começar a fazer em relação ao que nós falamos aqui? Talvez você deve começar a transformar seus sonhos em objetivos. As pessoas que têm sonhos pensam em ter, cada ano que passa, frustração porque não conseguiu atingir seu sonho. Então, transformando o seu sonho num objetivo, por exemplo, eu quero visitar Paris daqui a 2 anos. A cada tomada de decisão, de investimento, de tempo, você vai pensar, poxa, mas se eu comprar isso, eu não vou estar economizando para passagem para ir para Paris daqui a 2 anos. Quando chegar daqui a 2 anos, talvez você até pode não estar pronto para ir, mas vai estar muito mais perto de realizar esse sonho do que se não tivesse transformado em objetivo. E sabe por que as pessoas não transformam seus sonhos em objetivos? De colocar data, de colocar prazo, porque tem medo de não atingir e de se frustrar. Mas elas passam a vida inteira se frustrando porque ficam só sonhando. Perceba? Então, olha só, eu gostaria de dizer para vocês como mensagem final, não deixe nada para depois. Nada, nada, no trabalho, na família, nada. Eu deixei. Eu tive um amigo
meu vizinho da casa da praia. Todo ano eu chegava lá e a gente tomava cerveja, a gente fazia churrasco, conversava. Passou um tempo, passei a fazer consultoria para as empresas dele e, ok, foi uma relação excelente sempre. E certa vez, num verão, ele me disse, se não me engano, no verão de 2011, ele me disse, Ricardo, passa lá, a gente fez uma reforma, a gente ampliou, a gente vai lá me visitar no meu escritório. E eu falei, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Aí passou o ano e tal, eu viajando, cheio de treinamentos e palestras, Brasil afora, não fui. Chegou 2012, ele disse de novo, pô, Ricardo, vai lá, vamos conversar, quero te mostrar isso e aquilo. Eu, vou dar um jeito e tal. No verão que passou, eu não cruzei com ele, não vi, não fiquei sabendo o que estava acontecendo, enfim, a coisa estava meio calma. Ano passado, no final do ano passado, em novembro, eu estava desembarcando em Foz do Iguaçu para fazer um treinamento lá naquela cidade. Quando eu ligo meu celular no domingo de noite, 9 chamadas não atendidas. Aconteceu alguma coisa com a minha filha, da minha esposa. Liguei para minha esposa, o que aconteceu com a Manuela? Ela disse, não aconteceu nada com a Manuela, mas o Mário morreu. O Mário morreu? O Mário morreu. O que aconteceu? Não sei. O que aconteceu? Teve uma doença grave, em 2 meses ele se foi. E eu passei lá. Ele falou para me passar, eu passei. Mas infelizmente foi para dar os meus sentimentos para a esposa dele. Por isso eu percebi, eu não posso deixar nada para depois. Se você precisa dizer que ama alguém, diga logo. Se você precisa pedir desculpa a alguma pessoa, peça. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Não deixe nada para depois. Não deixe para ser feliz na sexta-feira, que é a hora do happy hour. Seja feliz no trabalho, seja feliz segunda-feira, terça-feira. Se você não gosta de uma parte do seu trabalho, aprenda a gostar, passa a perceber o quanto você ajuda as pessoas fazendo o seu trabalho. Não deixe para ser feliz no final do mês, quando você recebe o seu salário, ou não deixe para ser feliz quando você sai de férias, porque se você quer ser feliz na sexta, se você quer ser feliz no final do mês, quer ser feliz no final do ano, você está acelerando para terminar a sua vida, é isso que você quer? Não deixe nada para depois. Não ache que você vai ser feliz quando terminar a faculdade. Eu achava isso, que eu ia ser feliz quando eu tivesse meu carro, depois quando eu tivesse terminado a faculdade, depois quando eu tivesse a minha empresa própria, depois quando eu tivesse a minha casa, depois quando eu tivesse a minha esposa. A felicidade tem que ser hoje, agora, todos os momentos. Por isso, seja feliz no seu trabalho, na sua casa, todos os dias. Não deixe para depois. Gente, aqui, se você quiser, envie para esse e-mail uma solicitação, eu mando esses slides para vocês. Se você gostou dessa palestra, por favor, compartilhe. Se durante essa palestra você lembrou de seus amigos, de seus familiares, você lembrou de algumas pessoas, puxa, fulano precisava ouvir isso, passe o link para essas pessoas, mande o e-mail para essas pessoas, compartilhem. E compartilhe também esse seminário, porque queremos ajudar muitas pessoas. Se você quiser mais do Ricardo Lemos, no site www.ricardolemos.com, tem bastante coisa. Ou também, se quiser assistir mais os meus vídeos, vá lá no youtube.com/mc33. Lá você vai ter acesso a uma série de vídeos do Ricardo Lemos. Muito obrigado pela sua audiência. Coloque tudo isso que você viu em prática, porque as pessoas de sucesso colocam em prática o que aprendem. Muito obrigado e um abraço e continue no seminário conosco.